Muitas vezes, quando assistimos um filme, estamos tão envolvidos com a trama ou impressionados com o seu visual que perdemos detalhes do roteiro, como é o caso de Avatar: O Caminho da Água, de 2022. A ficção e também o gênero terror têm o poder de falar em formas de metáforas e subtextos, construindo na tela imagens de mundos que não existem, ou de tempos futuros que ainda não aconteceram, para falar de assuntos comuns aos espectadores do presente. Agora que o hype em torno do filme passou, é possível rever o filme com mais calma, e podemos analisar com mais cuidado alguns temas pertinentes ao filme, como os que o Cinemaquiles lista aqui neste vídeo. A função da figura paterna é tema central de quase todo Avatar: O Caminho da Água, e é preciso prestar atenção ao máximo nesse tema, pois é ele quem dinamiza os núcleos dramáticos do filme, e este é o filme de James Cameron onde isso se mostra mais exposto em toda a sua carreira. Por exemplo, o personagem Jake Sully é retratado como um pai idealizado por pensar na sua família, também sendo ele pai adotivo de outras crianças. O menino Spider, que vive no núcleo familiar de Jake Sully, é filho do vilão do filme anterior, que retorna nesta produção como um avatar em busca de vingança. Por sua vez, a personagem Kiri, interpretada por Sigourney Weaver, é filha do avatar da doutora Grace de um pai ausente e desconhecido. O tema de ausência paterna ou os problemas envolvendo a paternidade são comuns aos filmes de James Cameron. Basta recordar que em 1984, no filme Exterminador do Futuro, o personagem Kyle Reese, pai de John Connor, morre ao final, deixando Sarah, interpretada por Linda Hamilton, grávida e solitária para criar seu filho. No segundo filme, O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, o papel de pai do menino é basicamente substituído pela máquina enviada para protegê-lo, razão pela qual a própria Sarah Connor acredita que o androide interpretado por Arnold Schwarzenegger é o mais próximo de um pai que o menino já teve. Em Aliens: O Resgate, de 86, o pai da menina Newt é o responsável por destruir uma base humana indiretamente, ao ser levado para a colônia espacial com a criatura em estágio larval agarrada ao seu rosto. A menina sobrevive sem paz nos escombros da colônia e ao final, Cameron simboliza uma reconstrução familiar para a personagem, com o soldado Rick se transformando em uma futura figura paterna para ela e a personagem Ellen Ripley, de Sigourney Weaver, como uma espécie de mãe adotiva. No sucesso Titanic, de 97, há uma cena em que a ausência paternal é referenciada, quando a mãe de Rose, personagem da atriz Kate Winslet, explica que o pai dela só deixou uma herança de dívidas, o que a obrigaria a casar com seu noivo rico, Cole Hockley, interpretado por Billy Zane. O próprio Avatar, de 2009, elimina a figura paterna da personagem Neytiri, interpretada por Zoe Saldana, e essa ausência paternal também é referenciada em Avatar: O Caminho da Água em uma cena envolvendo um arco e flecha. Como visto, seus filmes mexem com a figura paternal, eliminando esta figura ou substituindo, tratando sobre responsabilidades e ausências paternais e suas implicações no seio familiar, e isso também ocorre em Avatar: O Caminho da Água. Avatar: O Caminho da Água também trata discretamente da teoria da evolução. Segundo a teoria da evolução, os indivíduos passam por modificações necessárias para a sua sobrevivência. A pessoa mais conhecida quando se fala na teoria da evolução é o britânico naturalista Charles Robert Darwin, autor do livro Origem das Espécies, criado em 1850. Essa evolução pode ser vista quando a família de Jake chega ao Paraíso das Águas, e seus corpos são comparados por Ronal, interpretada por Kate Winslet, que mostra que o povo que vive na água tem adaptações para viver ali, diferente de Jake e sua família, com corpos voltados para a vida na floresta. Existem 15 clãs-nave diferentes e presumivelmente, todos eles evoluíram de maneiras ligeiramente diferentes e isso nos leva a outro tema. Avatar: O Caminho da Água também trata além de aceitação, de preconceito racial. O filme oferece algumas críticas sutis aos Na'vi, mostrando indícios de preconceito racial com base nessas diferenças fisiológicas frutos da evolução. Os filhos do herói Jake Sully possuem 5 dedos e isso significa que foram influenciados pelo DNA humano e essa hibridização de espécies é motivo inicialmente de rejeição e de preconceito por parte do povo da água. Outro tema comum à humanidade e que aparece no filme é a influência de eclipses. Ao longo da história, os eclipses foram vistos como uma interrupção da ordem natural e uma espécie de mau presságio. Muitas culturas deram a eles uma explicação sobrenatural, e muitas sociedades realizaram rituais para tentar acabar com o eclipse,
como há algumas evidências de que os incas realizaram sacrifícios humanos para trazer o sol de volta. Para a astrologia, eclipses são datas marcantes e decisivas de mudanças em nossas vidas, momentos que abrem ou fecham caminhos. O final de Avatar O Caminho da Água usa o eclipse da mesma maneira, com o eclipse chegando em um momento de conflito pelo qual eles devem passar, mas o espectador precisa prestar atenção no destino de cada um dos personagens, que se altera justamente depois do eclipse. Por fim, o filme tem referências religiosas principalmente na figura de Kiri, feita por Sigourney Weaver, e o final de Avatar O Caminho da Água enfatiza o papel messiânico da jovem de maneira sutil, enquanto ela guia peixes bioluminescentes até sua família para salvá-los. O Novo Testamento imaginou Jesus Cristo como um guia em vez de uma figura de poder, e o rumo de Kiri pode ser o mesmo da figura de Jesus, uma tentativa de reconciliar a humanidade e os povos originários de Pandora. Resta saber se as sequências trabalharão a personagem com esse tom, uma vez que ela passa por uma experiência de quase morte e transcendência que pode ser interpretada como um tipo de batismo, e ao voltar desse transe, que insistem em dizer se tratar de um ataque epilético, a personagem se torna mais consciente do seu vínculo com o planeta e com quem os rodeia, e de ser um vínculo entre os seres do planeta e a figura divina de Eva. Essa foi a dica de filmes e ficamos por aqui, agradecendo como sempre o seu like, a sua audiência e a sua inscrição. Se você chegou até esse vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal, pois sua participação é importante e voltaremos com mais dicas como essa, sugestões, listas e curiosidades. Confira também nossa playlist de sugestões, pois lá pode estar a sua próxima sessão de filmes. Ative o sino de notificação, pois estaremos de volta a qualquer momento aqui mesmo, no Cinemaquilles.